Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ele capacita profissionais da área ambiental através de tecnologia e geoprocessamento. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Adelino. E aí, Adelino, se apresenta pra galera do VDcast, cara. E aí, Vitor, prazer estar aqui, cara. Parabéns aí pelo podcast. Meu nome é Adelino. Igual o Vitor falou, a gente capacita profissional da área ambiental através de tecnologia e geoprocessamento. Meu sócio é engenheiro ambiental, já trabalhou na área, é o expert, e eu cuido mais da parte de venda, estratégia e gestão da empresa. Que massa. Então você não aparece nas câmeras, você está no backstage da coisa, né? Exatamente, backstage, profissional dos bastidores, que a galera chama, né? Que massa. E como é que foi isso? Onde que você escolheu ir por esse caminho? O que fez na sua carreira você se encontrar como um profissional de bastidores, então? Então, eu já trabalhava na área de vendas, né? Eu trabalhei na Ambev, trabalhava na área de vendas lá, já tinha interesse por área de vendas e, ao mesmo tempo, eu, em 2015, fui pelo Ciências Sem Fronteiras, morei na Austrália e tive a oportunidade de conhecer alguns lugares. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano e meio. Deve ter sido incrível, né? Muito bom. E aí, quando eu te falei na mentoria, que eu conheci a Ásia. Sim. Tailândia, Filipinas. Eu ainda tô com essa dúvida aí, ó. Você falou que eu ia gostar mais das Filipinas. Eu ainda acho a Tailândia mais bonita. Eu gostei mais da comida das Filipinas. Realmente as paisagens são maravilhosas. Eu fui ali, El Nido ali, Coron. É incrível. Mas de alguma forma eu ainda acho que a beleza da Tailândia é ainda mais soco na cara, sabe? Ainda mais tipo, sabe? Sei, entendo, mas eu não concordo. Né? Eu achei Tailândia melhor no sentido, sei lá, por exemplo, festa, eu achei Tailândia melhor. Mas no sentido de me impressionar, as Filipinas me impressionaram mais. A beleza das Filipinas você curtiu mais, né? Mas os dois são maravilhosos, né? Eu curti mais a comida das Filipinas, porque na Tailândia eu sofri muito, cara, porque eu não curto spicy. Tipo, eu até gosto do sabor, mas eu não dou conta. Eu como um pouquinho do negócio, já tô suando e tal, não consigo ficar de boa. E, cara, Filipinas, a culinária me agradou muito mais, né? É melhor, isso é melhor mesmo. Você já visitou muitos países, cara? Cara, já, não sei quantos, mas bastante, cara. Porque eu já tinha feito mochilão antes na Europa. Antes desse tempo na Austrália? Antes do tempo na Austrália. E depois... Na Austrália, eu fiquei um tempão na Austrália. E na Austrália eu tive a oportunidade também de conhecer Nova Zelândia e alguns países ali na Ásia. Que massa, cara. Nunca fui pra nada disso, cara. Tenho vontade de conhecer a Austrália, tenho vontade de conhecer Nova Zelândia. Vale a pena, muito bom também. Você gosta de paisagem e tal, muito bonito. É lindo, né, cara? Uhum. E cultura diferente também, Sim. Negócio totalmente diferente. Eu acho massa do digital que ele possibilita isso, né? Você com o seu computador, às vezes, você com o seu celular poder trabalhar de qualquer canto do mundo. Foi isso que te atraiu nesse mundo? Como é que foi pra você? Cara, então, foi exatamente isso. Porque nas viagens para a Ásia, principalmente, eu meio que dei um estalo que eu gostaria de ficar um tempo trabalhando e viajando. Porque eu vi lá que era possível, né? Que eu conheci muita gente que trabalhava principalmente como design e programação lá. E a galera viajava, ficava trabalhando. Geralmente era... a galera ganhava em dólar ou em euro. Então, Sim. o cara, num país onde a moeda é mais fraca, o cara fica com... Fica rico. Fica rico. Exato. E aí a galera viajando e eu sempre tive esse desejo, né? Só que esse desejo eu meio que deixei guardado. Uhum. Voltei, meio que segui o padrão ali, estágio na Ambev, efetivei, estava trabalhando na Ambev. E aí em 2018, numas férias minhas para Ambev, eu fui para a Copa do Mundo. Que massa. E aí na Copa... Copa onde? Na Rússia. Que massa. Aí eu encontrei um amigo meu da época de faculdade, que você conhece também, amigo seu também, o João. Sim. E aí eu vi que eu já sabia com que ele trabalhava, tal, da hashtag, treinamento Inclusive, online. Vale dizer, ó, tem gravação aqui de episódio do João. Então, se você quiser assistir, você pode procurar também. Exato, aí o João já conhecia a hashtag, e aí eu encontrava com ele direto na Rússia, a gente saía pra almoçar, ia pra jogo junto, saía à noite junto também, e aí eu via que, na verdade, eu tava ali de férias, beleza. Mas ele não tava, né? Mas ele não tava. E eu falei, cara, maneiro, então é algo que eu já gosto, venda, marketing e tal, atrelado a algo que é o meu sonho, que é viver viajando, pelo menos por um período da minha vida, já que programação e design não é minha área. Não era só onda, né? E aí eu fiquei com essa informação guardada, segui na Ambev. Foi doido ver o cara ali, ver que ele não tava de férias, ver que toda hora ele pegava o celular e que tava ao mesmo tempo ali, mas trabalhando. Como é que foi? Porque uma coisa é você saber que existe. Outra coisa é você testemunhar. Tipo, cara, esse cara tá do meu lado, ele tá fazendo isso, eu conheço ele, não é golpe, né? Não é os caras da internet. Cara, eu tava vendo os anúncios meus, e aí falando lá, liberdade financeira, geográfica e de tempo. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara,
tô dando razão pro hater, cara. O cara que olhar e achar que isso aqui é um golpe, eu entendo ele achar isso, porque parece mesmo ser bom demais pra ser verdade. Mas quando você conhece alguém que tava vivendo aquilo ali, vira uma chave na cabeça, né? Vira. A partir daquele momento eu já tinha certeza assim. Eu falei, cara, é isso, eu vou focar em alguma coisa no tentar dar um tiro no marketing digital. Eu segui na Ambev e tal, até por... Sim, era o plano B, né? Era o plano B, exato. E, dando certo, eu posso até realizar esse meu sonho de viajar enquanto eu trabalho e vice-versa. E aí, em 2019, o João, a hashtag, eles lançaram o Venda 1. Eu comprei, meio que eu considero meio que meu primeiro passo no digital. E aí, muitas pessoas, né? Não sei se é a maioria ou a minoria do mercado, mas muitas pessoas têm uma vida, tipo, uma vida profissional em uma área fora do digital e vem pro digital para escalar. Isso eu vejo muito, principalmente lá na mentoria, né? A galera já tem uma vida, tipo, boa, uma carreira no mercado profissional e vem pro digital para escalar. Eu me deparei com a seguinte situação. Eu estava iniciando minha carreira profissional, querendo ir pro online e totalmente do zero. Em qualquer área, na verdade. Em qualquer área. Você não estava preso na sua área. Então você não tinha aquele background numa carreira, mas era o ponto negativo de não ter aquela carreira, mas era o ponto positivo de você não estava preso em uma carreira também, né? Exato. E aí, quando eu comprei o Venda 1, eu juntei com o Henrique, que é o meu sócio hoje, a gente estava meio que os dois estudando sobre marketing digital e a gente trocava muito sobre. E aí a gente foi seguindo o plano lá do Venda 1 para lançar o primeiro produto. E aí a gente chegou, e aí falava de brainstorm, o que você vai ensinar e tal. E a gente se pegou em dúvida entre algumas coisas. Eu poderia falar sobre matemática para ensino fundamental e ensino médio, porque durante a faculdade inteira sempre deu aula particular. Eu dei aula particular para juntar dinheiro e tal. E eu gostava também de dar aula, sempre gostei de educação e tal. Alguma coisa relacionada à viagem, porque eu e Henrique, a gente já tinha viajado muito e algo que a gente considera que o brasileiro, ele atribui, tipo, viajar a gastar muito dinheiro. E não precisa ser assim, né? E não precisa ser assim. Você vai pra Europa, não é assim. Tipo, os caras, ele viaja... É óbvio, o poder aquisitivo médio lá é maior, mas assim, o cara ele não viaja pensando que vai gastar muito dinheiro. É normal o cara viajar lá. Aqui no Brasil, se você fala que fez uma viagem, a galera já considera que você gastou muito dinheiro. E não... Essa diferença cultural é muito interessante, né? Cara, uma coisa que eu tava vendo, carrinho de bebê. Cara, aqui no Brasil, carrinho de bebê é aquela roda frágil, né? Tipo, é um carrinho que não é feito pra andar. Cara, na Europa, os carrinhos de bebê tem uma roda quase que de jipe, sabe? É porque os caras andam mesmo com o bebê na rua. Eles vão pros lugares, eles andam. Tipo, é muito diferente, cara. Você que viaja pra caramba, tá ligado. Cara, o idoso, a galera de 70 anos mais, cara, na rua ativo pra caramba. Muito mais do que aqui no Brasil. São tantas diferenças culturais que cara que não viaja, ele não consegue nem perceber, ele não consegue nem ver esse mundo, né? Sim, pra mim a melhor coisa de viajar, além de conhecer, tipo, eu gosto muito de natureza, né? Conhecer lugares de natureza é essa troca cultural, né? Porque é outro mundo mesmo, você começa a expandir sua mente, né? E... eu nem lembro onde eu tava. Mas aí Você tá falando do quanto que você foi lá e poder ver o João vivendo daquela forma foi um incentivo pra você, né? Sim, foi um incentivo. E aí a gente voltou. Beleza, eu voltei. Encontrou o seu sócio dentro do curso dele? Dentro do curso dele. Aí a gente começou a desenvolver. E aí tinha a opção de matemática, a opção de viagem e tinha a opção, ele era estagiário numa consultoria ambiental e usava um software chamado ArcGIS todo dia. E a gente falou, beleza, a gente tem 3 opções. Só que a gente considera muito aquilo que todo mundo fala, né? Do skin in the game. Eu dei aula de matemática há muito tempo, mas eu não tava dando mais. Isso. A gente viajou bastante, então a gente sabia truques de viagem. Mas não era um super mega viajante, vocês estavam na terra ali. Não, eu tava na Ambev trabalhando, eu não tava viajando mais. E o meu sócio mexia todo dia no software ArcGIS. E além disso... É o tal de geoprocessamento. Então, é um dos softwares de geoprocessamento. Porque a gente usou também aquela máxima do nichar ao máximo. Sim. E a partir do momento que você meio que domina o seu nicho, você é expandido. Então a gente focou em um software, que era o ArcGIS. E aí, quando a gente foi crescendo, a gente foi expandindo, indo para geoprocessamento, área de tecnologia e tal, tudo voltado para profissional da área ambiental. Massa. E aí meu sócio mexia, e também era mais fácil de modelar o pessoal da hashtag. Total. Que era a galera que estava meio que mentorando a gente na época. Uhum. Até hoje, no caso, né? Mas na época, mais junto, assim. Sim. Aí começamos, fizemos lançamento de semente, deu certo. O que dá certo? Cara, vendemos 14. É mais do que um, né? Venda 1 não, venda 14. Exato. E a gente vendeu muito barato. Hoje a gente vende 997 anuidade. No primeiro a gente vendeu 397 até 5 anos. Nossa Senhora. Mas assim, foi
Cara, eu lembro até pra hoje. validar a oferta, e é muito poderoso, né? E passar por isso é muito importante. Muito importante. Não, eu lembro até hoje. Pô, foi muito maneiro. A primeira venda, realmente, todo mundo já ouviu uns episódios aqui também, que a galera fala da primeira venda. Muito marcante, muito gostoso, né? Muito marcante, pô. A gente falou, pô, legal, né? E aí, existe, cara. Ele não é mais na minha cabeça. Tá acontecendo, um doido pagou aqui, né, cara? Existe. E aí, isso foi em março de 2019, foi o primeiro post no Instagram, maio de 2019, primeira venda. E aí, até fevereiro de 20, eu segui na Ambev com o projeto, né, com a empresa. E aí, em fevereiro, eu saí da Ambev, e em junho, o meu sócio saiu da consultoria ambiental, porque a gente ainda achava importante ele estar na consultoria ambiental, por causa do skin the game, né? E não só isso, mas também para gerar autoridade. Entendeu? Tipo, dele tá lá trabalhando, então ele dá exemplo de projetos, tal. Quanto mais tempo ele ficasse lá, seria melhor assim, desde que não atrapalhasse também o andamento da empresa. E dava repertório também, dava casos, né? Exato. E aí, então a empresa tá desde março, né? Maio. Eu considero maio porque é a primeira venda, mas se tu considerar o início do projeto, é março de 2019, e aí a partir de março de 2020 a gente estava conversando, eu virei nômade digital, né? Aí rolou pandemia no meio e tal, então eu ficava em lugares mais isolados e tal, e eu namorava um tempo na época, fiquei um tempo com ela, tipo, mais isolado, e aí de lá pra cá, é isso, eu vivo viajando, agora a gente tá aqui no Rio de Janeiro, que eu vim porque a gente tá gravando em março, é aniversário da minha mãe e do meu irmão, então venho passar março com eles, e aí geralmente... Mas não mora mais aqui. Mas não moro mais aqui. Agora você tá morando no mundo mesmo, então aquilo que você via como uma possibilidade virou tua realidade. Exato. E como é que é perceber isso e ver o que tá acontecendo, cara? Cara, isso é uma pergunta muito boa, porque eu penso muito isso, porque os sonhos, eles vão mudando, né? Hoje o meu sonho não é necessariamente... Cara, o meu sonho, sem sacanagem, há 5 anos, era tirar um dinheiro da minha empresa. 5 não, né? Há 3, 4 anos, depois que a empresa já tinha começado um pouco. Era tirar um dinheiro da minha empresa que eu pudesse viver. Nunca vislumbrei, tipo, independência financeira e tal. Hoje é algo que eu vislumbro. Só que na época não era algo que eu vi. Não era nem um assunto, né? Exato. Era um dinheiro que dê pra viver e sobra alguma coisa pra guardar. E eu poder ter a liberdade de estar viajando. Porque eu adorava trabalhar na Ambev. Só que para mim o maior problema da Ambev eu não era dono do meu tempo. Então, assim, às vezes eu tinha que chegar na empresa num horário que eu não podia, por exemplo, fazer meu treino de futevôlei, mas eu tinha que chegar na empresa num horário para fazer a mesma coisa que se eu chegasse 1 hora depois. Eu poderia ter treinado e fazer a mesma coisa, sair 1 hora depois, por exemplo. Porque tinha controle de hora e tal. Então, você ter ser dono do meu próprio tempo foi o que mais me atraiu no mundo digital. E além disso, eu sou um pouco traumatizado com o trânsito. Porque pra quem é do Rio vai saber. Com razão, né, amigo? Eu morava em Ipanema, na Zona Sul. Eu estagiava na Ambev, que era no Anil, em Jacarepaguá, e trabalhava e estudava em Niterói. A conta não fecha, era loucura o tempo que eu ficava no trânsito. Foi muito importante porque eu ouvia muito podcast sobre empreendedorismo nessa época, porque era muito tempo no carro. Mas assim, eu sou traumatizado. Então hoje a galera até zoa, você só vai para lugar de praia e tal. Eu falo, cara, eu vou para lugar que não tem trânsito. Se a internet for boa, eu consigo trabalhar, não tem barulho, que geralmente meu sócio viaja comigo, para ele gravar, a gente vai. E é isso. E aí não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada. E aí nessa você já trabalhou de quais lugares, cara? Só pra dar essa carteirada aí da liberdade geográfica. Cara, então, a gente, como teve a questão da pandemia também, a gente ficou mais tempo no Brasil. Fora do Brasil, eu fui pra Argentina, fui pro Catar, que eu fui pra Copa. Fiquei um tempo em Portugal, porque eu peguei uma escala em Portugal para ir pro Catar, aí fiquei tipo 1 semaninha lá. E também eu tô indo pra Colômbia agora, daqui a 2 meses. Ficar um tempo lá. E no Brasil já fui pra do Rosa, Pipa, Caraíva, Cumuruxatiba, na Bahia. Lá na mentoria, cada quinzena você tá num lugar diferente, né? Tipo Curtindo a vida. Eu gosto de ficar tipo 2, 3 meses, que aí dá pra conhecer, porque não é igual você tá viajando a turismo, né? Você viaja pra um lugar de turismo, você fica 10 dias, tu conheceu o lugar. Mas pra mim, 10 dias são praticamente mais de um mês, né? Porque se eu não trabalhasse nenhum final de semana, seriam 2 dias, vezes 5 semanas, vamos dizer assim, seriam 10 dias. Só que tem final de semana que eu trabalho, algum final de semana chove. Então, assim, pra eu conhecer o lugar mesmo e tal, aí eu gosto de ficar uns 3 meses, 2 meses, varia. Mas pra conhecer a galera também, é bom. O VDCast fala sobre empreendedorismo, né? A gente fala sobre negócios. Mas uma das coisas que eu trago é esse lance da liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira também. E, cara, eu tô curtindo esse papo. Então, eu quero falar mais sobre isso também. Tudo bem a gente mexer nesse ponto? Porque isso que você falou é muito interessante, essa pegada diferente de viagem. Eu já fui para mais de 50 países. Só que uma coisa que eu tenho observado no meu perfil de viagem é que é uma pegada muito turística.
E eu converso com umas galera que viaja e tal, converso muito com os locais também. E aí tem gente que fala assim, mas você quer uma coisa turística ou você quer uma coisa que os locais vão? E eu gosto de conhecer o que os locais vivem, né? Só que eles desenvolvem também uma aversão pelo que é turístico. Só que aí eu falei, prazer, eu sou turista. Então as coisas turísticas eu quero também, porque eu quero conhecer tudo de tudo, né? Só que eu entendo que fazendo essas viagens corridas, por exemplo, eu acabei de ficar um mês fora, 15 dias na Tailândia, 15 dias nas Filipinas. Cara, é diferente de você passar 2, 3 meses e conhecer melhor o que é morar ali, né? Morar num lugar é diferente de viajar. Você pode falar um pouco disso, cara? Não, completamente diferente, porque você... Até em termos de cultura, assim, pô, na Argentina, se eu tivesse ficado, por exemplo, um mês, eu não teria feito as amizades que eu fiz. Porque, assim, até a amizade que você faz... É diferente. A origem, a natureza, de onde vem, né? Exatamente. E assim, pra você... Assim, se você conheceu uma pessoa, deu 15 dias que tu vai embora, é difícil tu querer tanto laço com ela. Pode rolar, óbvio que pode. Mas ainda mais sem ver todo dia. Se for numa viagem, sei lá, mochilão, aí tu fica 7 dias com a mesma pessoa. Intenso, né? Aí é muito intenso. Mas agora, basicamente, a gente fez um grande amigo na Argentina. Se eu tivesse ficado lá 15 dias... Não ia ser o suficiente. Não ia ser o suficiente. Pra criar esses laços, né? Exato. Que massa. Você já leu alguma coisa do Chris Guillebeau? Não. Cara, o Chris Guillebeau, ele escreveu um livro chamado A Startup de $100. Ele escreveu um livro chamado A Felicidade da Busca também. E ele tem esse conceito aí de microaposentadorias. É uma pegada também que o Tim Ferriss fala também, né? Que ao invés de viajar enlouquecido, né? Porque a minha primeira viagem para a Europa, minha mãe pagou. Essa é uma história que eu acho que eu nunca contei. Mas a minha mãe que me pagou sem ter condições. Ela economizou um tempão. O sonho da minha mãe era levar a gente na Disney. Eu e meu irmão. Então ela economizou por mais de um ano para poder levar a gente. E essa é uma história que é bem pesada até, eu nem sei porque que eu tô contando ela, mas já que eu tô contando, né? A minha mãe, ela juntou dinheiro por mais de um ano, sendo secretária de direito, de um escritório de direito, e ela fez uma pasta azul com todas as provas ali, o dinheiro que ela acumulou naquele tempo, para poder mostrar para conseguir o visto, né? E ela não conseguiu. Então foi eu, ela, o meu irmão era menor de idade, eu sou de um pai, meu irmão é de outro pai, e a minha mãe não era casada com nenhum dos dois pais, então era uma mãe e viajando com os 2 filhos, entendeu? Para os Estados Unidos. O que levaria a crer que ela ia voltar, né? Parecia que a gente ia fugir? Parecia, entendeu? Tipo, eu entendo hoje a gente ter tido o visto negado, mas para minha mãe foi algo muito forte, sabe? Ela se sentiu mesmo rejeitada, sabe? E... o que mais machucou é que a menina lá do visto, ela nem pegou aquela folha, ela não pegou a pasta com todos os documentos, provando ali o quanto que ela tinha economizado, ela nem olhou. Então, foi uma situação muito de rejeição, assim, e eu lembro que a menina falou pra minha mãe, quando a situação mudar, você pode aplicar de novo pro visto. E aí a mãe falou, mas qual situação que tem que mudar? E aí ela falou, senhora, não damos dicas pra você conseguir o visto. Com sotaque americano, não damos dicas. E tipo, foi uma coisa muito ruim, porque ela foi rejeitada sem saber por quê, entendeu? E aí, moral da história, acabou que a gente não pôde ir para os Estados Unidos e tal, mas aí surgiu uma possibilidade que ela me mandou para um mochilão para a Europa. E nesse mochilão na Europa, era muito legal, porque eu tinha 2 amigas, uma que estava morando na França e outra que estava morando na Suíça. Então, a minha viagem teve 2 metades, uma metade francesa e uma metade suíça. E o que quer dizer metade francesa e metade suíça? Eu usava como base a casa delas. Então, lá ficava uma mala maior com as minhas coisas e dali de base, eu, por exemplo, ia para Inglaterra, ficava 2, 3 dias, voltava. Aí lavava roupa ali mesmo, aí ia pra Itália, sei lá, Espanha, e aí voltava. E, cara, foi uma viagem muito, muito econômica. Sacou? Eu fui pra todos os países, eu fui pra 14 países, tipo, numa tacada só. Só que, cara, eu comia no McDonald's mesmo, entendeu? Eu lembro de estar andando na Inglaterra e uma bolha no pé, cara. Uma bolha. Não é que o meu dedo tinha uma bolha, é que a bolha tinha o meu dedo, né? Já passou por perrengue assim, não? É loucura, porque lá faz tudo de metrô, mas eu queria economizar até o metrô, então eu andei tudo. Eu lembro de ver o McDonald's e chorar de felicidade, tipo, eu vou poder comer. Essa é uma parada muito doida, porque na Inglaterra, cara, a água era cara pra caramba. Então era tudo muito desafiador. E eu pude viver isso, eu pude experimentar isso. Então, cara, esse ritmo de viagem, cara, era muito perrengue, cara. Muito perrengue. E foi lá que eu conheci, inclusive, o modelo de pub crawl. Porque, cara, jovem, solteiro, sem grana, você quer conhecer, você quer se divertir. E quando eu ia pra um país, por exemplo, Veneza, cara, eu fiquei uma tarde em Veneza. Eu nem dormi lá porque era muito caro.
Então eu fui de trem, corri, vi ali as coisas, era carnaval em Veneza, a galera com aquelas máscaras, e eu fui embora correndo. Eu não pude ficar, entendeu? E era muito estressante pra mim, porque de dia, tem isso também, né? Você pode curtir o dia de turista, ver os museus e tudo mais, visitar as coisas culturais, ou você pode ir pra noitada de noite. São duas formas diferentes de viajar. Só que eu queria o quê? Os dois. Os dois, cara. Então eu sacrificava sono, e sono era onde dava pra dormir. Albergue. Cara, já fiquei em albergue com mais de 30 camas. É surreal, né? Pensando hoje, é muito louco, é muito, muito doido. E qual era o lance? Eu ficava o dia inteiro falando com os locais pra tentar descobrir qual era a boa da noite. Qual é o lugar que é legal. Porque às vezes só tinha uma noite naquela cidade. Ou no país, porque eu já tinha que correr pro outro, né? Foi muito corrido. Eu ficava 2, 3 dias no país e saía correndo. E eu não podia errar. Se eu fosse no lugar errado, irmão, acabou, perdi minhas chances, né? Aí você, na sua cabeça, a cidade é ruim ou o país é ruim. Só que eu só errei a noitada. Pois é. E aí, cara, aconteceu o troço que mudou minha vida. Pub crawl. Tá ligado de pub crawl? Sim. Sabe o que é? Ó, pra quem não sabe o que é pub crawl, é uma maratona de bares. Então, com 10 euros, eu podia ir pra um lugar que a gente comia pizza liberada, sacou? Depois a gente ia pra um bar, todo mundo bebia um shot, aquele Jägermeister lá, né? E aí, com Red Bull, aquelas loucuras, né? E aí, o pessoal continuava bebendo, eu não tinha grana, então eu só bebia aquele shot mesmo. E a galera ia bebendo, eu ficava olhando, entendeu? Aí a gente ia pra um outro bar, naquele outro bar todo mundo ganhava um shot, eu bebia aquele shot e não bebia mais nada. A galera consumindo e eu só olhando. Então a gente ia pra 2, 3, 4 bares e acabava numa boate. E era muito barato, cara. Aquela parada era muito barata pra mim. E aquilo ali me aliviou, porque ao invés de ir num lugar só de noite, eu ia 3 em 4. Eu podia não gostar de 2. Aquilo me deu poder de opção, né? E cara, aquilo foi tão lindo. Tão linda. Essa história, acho que nunca ia ter chance de poder contar, né? Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, eu quero criar isso no Brasil. Eu quero poder dar essa oportunidade para as pessoas que estão viajando. Eu quero que eles possam ter essa experiência. Só que, cara, não tinha eu ia falar palavrão, eu tô evitando. Eu não tinha um dinheiro no bolso. Eu lembro que para registrar o domínio era R$29,90. Lembra dessa época? Acho que agora é mais, né? Acho que é mais. Mas era R$29,90. E aí pra hospedar e tal, eu queria registrar uma coisa de fazer um pub crawl, sabe? Só que eu falei, cara, eu vou economizar esse dinheiro, eu não vou poder fazer isso agora. E aí eu não fiz. E aí apareceu no meu perfil lá, Pub Crawl Carioca. Aí eu falei, cara, roubaram a minha ideia. Você lembra do Pub Crawl Carioca? Eu já trabalhei 1 ou 2 vezes no Pub Crawl Carioca, nos bares no Leblon. Eu tenho um amigo que ele trabalhava direto na Lapa. Assim, aí você meio que saía com vários gringos, a gente falava inglês, né? Aí tu leva os gringos pra ficar bebendo nos bares. Qual é o teu amigo? Felipe? O nome dele é Felipe. Será que é o Felipe? Ah, cara, Jardim Botânico ali? Cara, não, ele é de Laranjeiras. Mas ele não era o dono, não. Ele trabalhava como... Ele era, tipo, o que puxava o Pub Crawl. É o Felipe, cara. Então, eu trabalhei no Pub Crawl também, cara. Será Olha que é o mesmo? Loucura, acho cara. que não, mesmo, só pode ser o mesmo, cara. Só pode ser o mesmo. Casou agora? Não. Então não é possível. Não, se bobear era outra empresa. Não, porque tinha algumas, entendeu? Eu tinha o Pub Crawl Carioca e tinha um outro Pub Crawl lá também, né? O que eu peguei, eu acho que era o Carioca. Porque o que eu fiz, eu não lembro nem o nome agora, mas foi ali nos bares ali no Leblon. E aí depois ia pra aquela Melt que tinha ali. E esse meu amigo, ele pegava na Lapa. Só que esse meu amigo, ele trabalhou uns 6 meses com isso. E aí é maneiro, conhece gringo pra caramba e não ganhava pouco, não. Eu fiz isso na época da faculdade, assim. Eu não tava, né? Eu já tava estagiando. Era um dinheiro, sei lá, eu trabalhei, sei lá, 2 dias e ganhei o que eu ganhava no mês no estágio. Era tipo isso. Quanto que você ganhava por dia lá? Cara, eu acho que eu ganhei, foi tipo, uns quase 500 por dia. Ah, então não era o mesmo que eu, não, porque eu ganhava muito menos, amigo. Então isso era o outro, com certeza. Porque, cara, eu lembro que eu ganhava R$70 por noite. E só rolava de quinta. Então era muito louco, porque quando apareceu aquilo ali, eu falei, pô, os caras roubaram minha ideia. Não roubaram minha ideia, né? É só um apego que você cria por alguma coisa e tal. Eu fiquei triste, mas aí eu lembro que logo depois eu escrevi uma copy de um parágrafo. Eu falei, cara, meu nome é Vitor, eu já visitei 14 países, fiz pub crawl em vários desses países, vocês precisam da minha ajuda e não sabem. Eu mandei essa carteirada mesmo, sabe? Qual era a minha visão? Cara, eu não tinha dinheiro. E eu queria muito poder fazer pelos gringos o que eles fizeram por mim, de poder me receber, de poder, cara, ter uma noite boa, né? Uma noite agradável. Aí o que eu pensei? O negócio lá era uns 80, 100 reais por noite que a pessoa pagava. E aí, só de eu trabalhar lá, eu estaria economizando esse valor por semana. Porque se eu tivesse que escolher uma noitada pra ir, seria essa. Sim. Porque eu ia conhecer gringos, eu ia poder me conectar com essa vibe da viagem que sempre mexeu comigo, né? E aí, moral da história, um calouro meu da faculdade me respondeu.
Era o Rafa. Ele falou assim, cara, chega aí então. Ele era da mesma faculdade e aí eu comecei a trabalhar lá, cara. Parada muito doida. E eu fiz isso por mais de ano. E eu ganhava R$70 por noite, depois mudou para R$90 por noite. E aí tinha também uma indicação, se você levasse uma galera, eu comecei a levar muita gente, cara. Teve noites de ter mais de 100 pessoas. Foi muito massa isso, cara. Não, o que eu falei do 500 não era o que eles pagavam, não, mas ele pagava mais do que 90, porque o que eu fiz não era só pub crawl. Eu fazia negócio de dia com eles e depois, mas eu fiz tipo 2 vezes, não fiz muito não. Porque eu também já tava muito na correria de faculdade, estágio e tal, mas isso que você falou que mexe contigo também mexe comigo, de querer, tipo, é legal tu estar com os gringos mostrando as coisas, tal, fazer o que alguém já fez por você quando tu tava viajando e foi bom pra você, né? Sim. Vê aí qual é o Felipe aí, cara. Tô quase pausando aqui a gravação. Não, então, o meu Felipe, o meu amigo é Felipe Estrada, o nome dele. Ah, então acho que é outro. É outro. Ele trabalhou um bom tempão, só que não era uma pegada mais alterna lá, do Sonalapa, aquelas cavernas lá. Então, mas acho que era mas os gringos gostavam, cara. Eles claro, sempre chegavam com muito tradicional, eles buscam muito isso. Enfim, que doideira, cara. Mas olha, eu me dediquei para aquilo ali, cara. E uma coisa que ficou muito clara é o quanto que se você faz uma coisa com amor, com paixão, você consegue performar, né? E é muito doido porque o digital veio junto com isso. Eu lembro que quando eu entrei nesse mundo digital, eu fiz o curso do Érico, aí eu fiz o curso também da Verônica e do Romualdo Cronenberg. Você lembra dessa época? É 2012, sei lá, 2013, é muito lá atrás. Acho que você nem tava aí nessa onda ainda. Não, eu entrei bem depois. Poxa, o curso era sobre atrair fãs pro Facebook. Então, antigamente, fãs no Facebook queria dizer alguma coisa, né? Mais ou menos o que é hoje o Instagram. E aí eu comecei a vender isso como serviço. Eu cobrava R$2.500 para fazer campanha de anúncio, tráfego pago, para crescer a base. E aí esse PubCrawl virou cliente meu. E eu lembro quando a gente chegou nos 10 mil seguidores no Facebook também, eu fiz isso para uma banda de rock, fiz isso para um outro guitarrista, fiz isso para uma pizzaria. Eu comecei a fazer isso como prestação de serviço e era isso que ajudava a pagar a conta, cara. Legal. Muito 2012, né? hein? Bom. Acho que aí já era 2013. E, cara, olha que coisa louca. Nossa, tô cheio de história aqui que eu nunca contei, hein, cara. Na semana que eu fiz os meus primeiros 6 dígitos, o dito lá 6 em 7 do Érico, seguindo a metodologia dele lá, foi com um congresso de afiliados lá atrás. E nessa semana eu fiz mais de R$100 mil. Eu nunca tinha visto R$100 mil naquela semana. E aí eu fui pro PubCrawl. E naquela semana específica, parece que eles tomaram prejuízo, tiveram, sei lá, infortúnio lá, não foi bom pra eles. E no final da noite, o cara virou pra mim e falou assim, Damásio, cara, eu vou ficar te devendo, posso te pagar semana que vem? E eu tinha acabado de fazer 100 mil, cara. E é muito doido, porque você faz os 100 mil, mas não quer dizer que você pode sacar os 100 mil, né? Porque o dinheiro fica lá por um mês no Hotmart antes de você sacar. Então, ao mesmo tempo, eu tava sem o dinheiro, mas ao mesmo tempo eu tinha, pra mim 100 mil era infinito. Então, e eu pensando, cara, eu acabei de fazer 100 mil, cara, esquece isso, tipo, sabe? Aí eu falei, pô, tudo bem, pode pagar semana que vem, mas não esquece não, tá bom? E foi essa coisa muito doida, porque quando eu entrei lá, eu super precisava. E quando eu saí de lá, eu já tava numa situação completamente diferente, porque eu continuei fazendo o meu corre, né? Maneiro. Boa, maneira a história. PubCrawl é maneiro. Já fiz, quando viajando assim, principalmente na gringa, fazia muito. Na Ásia eu tenho várias camisas até hoje, regata. É massa, eu tenho a de Praga até hoje também, cara. Que loucura, cara. Vale muito a pena. É uma forma de multiplicar o seu tempo. E tem um outro poder também nisso. E tem a ver com marketing também. E aí a gente pode trazer e lembrar que, esse podcast é sobre marketing. Olha, cara, o PubCrawl ele tem algo de poderoso. Você falou sobre os laços, né? Quando você fica 2, 3 meses, você pode criar um certo tipo de laço que se você ficar, sei lá, 15 dias, você não consegue criar. Só que o PubCrawl, ele permite isso, ele possibilita isso, por uma questão fisiológica e que tem a ver com como o nosso cérebro é desenhado. A gente não consegue distinguir tempo, necessariamente. Então, o que faz a gente criar intimidade com alguém é o quanto que a gente tem de memórias com aquela pessoa com fundos diferentes. Se ligou nessa distinção? Então, uma coisa é você passar uma noite com uma pessoa num lugar. Tipo, você vai numa boate, por exemplo. Outra coisa é, você vai num bar, depois você vai, cria memórias, brinda. Aí você vai num outro bar, você cria novas memórias com outro ambiente. E aí depois você vai num outro bar, você cria outras memórias em outro ambiente. E aí depois você vai para uma boate. Você tem várias memórias com aquela pessoa. O cérebro cria conforto, cara. Porque você já viu aquela pessoa em vários quadros diferentes. E isso faz com que você crie um tipo de laço que é diferente.
Legal. Você já ouviu falar nisso? Não, mas interessante. Eu estudei um pouco de sedução, garoto novo, né? Eu tinha que aprender algumas coisas. E, cara, isso fazia diferença. Então, uma das coisas que são ensinadas nesse universo é, cara, você vai jantar com a menina. Cara, marca de comer a sobremesa num lugar diferente. Porque você tá criando uma memória num lugar diferente, isso gera mais conforto e aproxima. Sacou? Por que isso pode ser usado da mesma forma no marketing? Cara, quando você faz conteúdos diferentes, com fundos diferentes, em lugares diferentes, você tá criando memórias naquela pessoa, com fundos diferentes, o que tá causando um conforto, tá fazendo com que a pessoa se acostume com você. E isso imediatamente faz com que as pessoas se abram para o que você está oferecendo ali e se familiarizem mais com você e aumente a chance de comprar, né? O que quer que seja comprar nesse caso. É isso, pô, maneiro, muito bom. Isso do public crawl é muita verdade mesmo. Porque várias vezes, algumas vezes quando eu tava mais de mochilão, rolava de fazer o public crawl e às vezes a pessoa que tu conheceu no public crawl, justamente por isso que você tá falando, você cria mais relação, às vezes a pessoa segue a viagem com você, mas sei lá, 5 dias, já rolou comigo, da pessoa segue quase a viagem toda comigo. É bem legal. Muito poderoso isso, cara. Vou usar agora nos conteúdos, intencionalmente, né? Sem intenção, eu já uso um pouco, né? Tipo, de variar um pouco, mas agora fazer isso de forma intencional. E só de usar isso funciona, é automático, né? E, cara, é uma coisa que eu levo pra minha vida. Eu acho que a vida é muito curta, né? Então, quando você pode... Cara, é tão simples quanto comer a sobremesa num lugar diferente. Porque é uma memória a mais, é uma situação a mais que você pode viver, é uma coisa a mais que você pode experimentar, né? Que doido, né? Mas a gente tava falando de marketing, né? Então volta aí pra história, cara. Você falou que você queria vender acabou vendendo 14. E aí como é que evoluiu pra chegar hoje? Porque hoje você tem um baita resultado, né? Dá carteirada logo do resultado pra galera querer continuar te escutando. Não, e aí fala como é que você construiu isso. Hoje, no ano passado, a gente faturou 820 mil e agora... Esse ano a gente está crescendo em relação ao ano passado, porque ano passado a gente basicamente trabalhou o ano todo com um produto só. E agora no final do ano passado a gente começou a tentar novos produtos para o mesmo público. Durante o ano a gente já estava com essa ideia de novos produtos, mas estava difícil de encaixar, nenhum estava dando tração. E aí a gente está com 2 voltado mais para da programação para a galera da área ambiental. E aí tá fluindo melhor, ainda não tracionou, mas já os picos do lançamento ainda estão acontecendo e agora os vales não estão acontecendo tanto, por causa dos novos produtos e 2, por causa da estratégia lá do lista de espera que a gente aprendeu com você, né? Que essa funciona bem, para deixar o vale menos vale. Então explica o que é o pico, o que é o vale. Eu sei que pra gente aqui é muito claro, mas eu faço essa questão de ser o tradutor aqui para quem tá ouvindo, ou para quem tá vendo no YouTube, ou para quem tá ouvindo no Spotify. O que são esses picos e vales? Como é que era a curva do seu faturamento e como é que é hoje depois da lista de espera turbinada? Então, os picos a gente lança mais ou menos 6 vezes no ano, ou seja, uma vez a cada 2 meses. Então, em 6 meses, a gente tem pico de faturamento e nos outros 6 meses a gente toma bastante prejuízo. E aí, a partir da lista de espera turbinada, quer explicar o que é? Pode explicar você. Que é basicamente uma estratégia que eu aprendi com o Vitor, de você sempre ficar fazendo chamada para meu curso está com vagas fechadas. Ele segue com vagas fechadas. Só que você disponibiliza o link da lista de espera e aí o cara entra no link, preenche uma pesquisa e se ele fosse seu perfil de cliente ideal, você entra em contato para falar com ele e realizar a venda. Então as vagas, elas continuam fechadas para o mundo. Elas não é uma falta de integridade, não são 2 papos, as vagas estão fechadas. Mas quando você identifica um cara que é o seu cliente ideal, você estende a ele a exceção de poder comprar. Essa é uma parte importante, né? Exato. E aí entra na parte que a gente conversou em off da mentalidade, né? Porque na minha cabeça fazer isso era assim, mas aí eu não seria tô sendo íntegro. Né? E aí você me falou, não íntegro é você ver alguém precisando de uma ajuda, você ter um material que ajuda essa pessoa e você não ajudar. E falar que não, porque o seu carrinho está fechado. E que diabos é um carrinho fechado? Para começo de conversa, o que é um carrinho, cara? Exatamente. Carrinho. Então não faz sentido. E aí a gente começou a vender assim e hoje a gente faz lançamento dos produtos menores, lançamentos menores, nos meses dos nossos vales, né? Então soma-se a lista de espera turbinada a esses lançamentos e a gente está querendo não ficar mais no prejuízo nesses vales. Estamos caminhando para isso. Que massa. Você já fez várias vendas com a lista de espera turbinada? Já. Eu até te gravei depoimento. Só do lista de espera turbinada. Só do lista de espera turbinada. E já eu gravei, sei lá, sei lá, fazia 3 meses o lista de espera turbinada. Agora já tinha faturado um montão. Um montão sim, né? Porque pro meu nível de jogo, sim. Quanto? Cara,
Eu lembro quando eu gravei o depoimento pra você, eu já tinha vendido, sei lá, uns 8 mil de lista de espera turbinada. Era tipo 3 meses, eu tinha vendido tipo 8 mil, sendo que o valor da lista de espera é 1.000, né? Então meio que se pagou, né? E aí hoje o que a gente não faz ainda vai começar a fazer é fazer anúncio para lista de espera. Porque a gente vende bem mesmo na lista de espera, tipo, sem fazer nada. A gente nem faz tanto call to action igual deveria, mas só de estar na bio ali a galera vem para conhecer. De forma natural, né? De forma natural rola. Eu vou aproveitar e fazer um jabá, ó. Se você quiser também aplicar isso no seu negócio e continuar tendo um fluxo de vendas entre um lançamento e outro de forma íntegra e sem quebrar a sua palavra, entra aí, listadespera.turbinada.com.br. É só entrar lá, tem alguns depoimentos, deve ter o do Adelino lá também, e aí você se inscreve e é uma coisinha que você pode implementar para continuar faturando entre um lançamento e outro, sem atrapalhar necessariamente o pico de vendas do lançamento. Exato, não atrapalha nada, essa que é a verdade. Atrapalha em zero. Na verdade, a gente já de vez em quando até vendia com carrinho fechado, em algumas exceções. Só que você tem uma metodologia para exceção, tipo, você pelo menos você vai gastar o mesmo tempo que você gastava sem metodologia e vai fazer mais venda. Com mais resultado, né? Que massa. Cara, isso é uma coisa que eu acho que todo negócio devia ter. Não contar só com esses picos, né? Cuidar dos vales, né? Quando eu mostro os meus resultados lá, eu evito de mostrar, mas, cara, foram 30 meses consecutivos fazendo 7 dígitos. Esse mês agora foi o 30º mês fazendo acima de 7 dígitos, às vezes múltiplos 7, todos os meses. E não é em média, não. É mês sim, mês também, mês de novo. E quando eu mostro lá meu faturamento, lá dentro da mentoria, porque é importante inspirar também, as pessoas ficam muito presas nos picos. Cara, o que foi isso aqui? Ah, foi um e-mail que eu mandei. Ah, o que foi isso aqui? Ah, foi um evento. Ah, o que foi isso aqui? Ah, foi uma chamada para ação que eu fiz. Só que não é aquele que me chama atenção, não são os picos. O que me chama atenção é a falta de dias zerados. Esse lance de todos os dias vender, isso é algo muito poderoso. Uma vez eu estava andando ali pelo shopping Leblon e tinha uma loja da Boticário, cara, fechada. Eu não sei se era treinamento, tal, alguma coisa aconteceu. Um dia normal, todas as lojas abertas e aquela loja fechada, apagada, assim. Eu fiquei pensando, pô, quanto que deve estar custando pro dono dessa loja, cara? O aluguel divididos por 30, o preço da folha dele divididos por 30, o custo dele, de toda a operação divididos por 30, para ter esse lugar fechado hoje. Como que sai caro para esse cara ter um dia fechado? E aí eu fiquei pensando nos meus amigos que, sei lá, lançam 4 vezes ao ano, ou 6 vezes ao ano, como é o seu caso, como que eles se dão ao luxo de viver os outros 350 dias do ano fechados, né? Sim. Tipo, sai muito caro e é contraintuitivo, tipo, cara, eu não vejo sentido nisso. Lançamento é muito bom, muito poderoso, eu recomendo. Depender de lançamento, cara, é muito perigoso e eu não aconselho a ninguém. Isso, com certeza. A gente sofreu isso na pele. Você bate muito nessa tecla na mentoria, né? Você sempre fala, não me gabo dos meus picos, eu me gabo dos meus vales, né? Isso. Que é o que você fala, faço 7 dígitos por mês. Lançando ou não lançando. Exato. Isso é muito poderoso mesmo. E aí a gente tá nesse processo agora, né? A gente tá no processo desses vales não serem vales. E a gente tá implementando algumas coisas que você falou na mentoria, também de chamar no WhatsApp lead antigos, chamar às vezes ligando também, e aí aos poucos a gente tá melhorando nisso. E aí você falou da carteirada e tal, eu falei dos 820 de faturamento, que eu nem considero muito, acho que a gente tem muita coisa a evoluir. O principal todos mesmo todos temos, é os 2.000 alunos, entendeu? Isso é muito maneiro, quando tu recebe um print ali, tipo, tu fala, caralho, tipo, que isso? O meu trabalho realmente está surtindo efeito, né? Uma pessoa que aparentemente eu nem conhecia antes, aplicou a nossa metodologia e hoje a pessoa estava triste, não tinha emprego, a pessoa conseguiu. A gente tem muito aluno que está se recolocando no mercado, né? Então o cara que é da área ambiental, às vezes ele estava em uma parte do mercado que ele não se interessava tanto, e o geoprocessamento, ele cresce muito dentro da área ambiental, uma das melhores áreas. E aí o cara tem a vontade, mas não. Na faculdade ele só viu uma matéria e tal. Ele não tem, tipo, conhecimento para chegar e nem confiança, né? Um dos nossos valores, a gente bate na tecla de liberdade e a gente também bate na tecla de confiança, né? Porque tanto na nossa confiança, mas a confiança do aluno. A gente vende pro aluno basicamente a confiança. Às vezes o cara viu 3 aulas, não é só coisa técnica que vai... A gente bate muito, você fala muito isso na mentoria também. Que massa isso. O técnico é commodity. O técnico ele vai aprender em qualquer lugar. Tem vídeo no YouTube que vai ensinar, né? Exatamente. A questão é, o cara, quando ele paga, ele se compromete. Então o cara pagou os R$1.000, ele fala, porra, agora eu paguei. O cara viu 3 aulas, o cara já tá confiante. Então, ele se vê diferente. Só dele pagar o dinheiro é agente da transformação, porque ele agora não é mais o cara do gratuito. Ele é o cara que pagou, ele pertence a um grupo, ele faz alguma coisa diferente. Ele tá acreditando nele num tanto que é superior do que antes. Então ele já
toma decisões diferentes, por confiar mais nele, ele pode ser mais ousado até com o cliente também e fechar um negócio que ele não fecharia também, né? Não, por exemplo, eu uso muito isso, tanto, por exemplo, em mentoria, eu sempre penso isso na hora de fazer um investimento e tal. Outro exemplo de vida de cotidiano, eu pratico yoga, né? Então, assim, eu já tenho conhecimento de yoga que eu poderia praticar sozinho e tem muita aula no YouTube também. E segue fazendo aula paga você. Eu pago, e eu nem vou ao vivo, pô. Eu só pago pra me comprometer, porque se eu não estiver pagando, e é um amigo meu ainda, então eu pago pra ele. Às vezes eu faço a aula dele, às vezes eu faço a aula do YouTube, mas se eu tô pagando... Você tá comprometido, você tá interessado, você tá exposto ali aquilo. Eu acredito nisso, cara. O dinheiro é a gente da transformação. Isso faz muita diferença. Porque quando você paga, você tá se comprometendo, não tem como. Isso. E tá dentro do seu budget de atenção, né? Cara, vou contar uma história aqui, então. Cara, o Brandon, sabe o Brandon Burchard? É uma grande referência pra mim, né? E eu talvez esteja aqui hoje por causa dele. Teve uma palestra dele em que... Sabe aqueles exercícios que o cara fala, deixa a mão correr, escreve aí o seu motivo, o seu grande porquê. Eu sempre achei isso uma baboseira sem tamanho, entendeu? E quando nos eventos o pessoal pedia pra fazer visualização, imagina você daqui a 5 anos. Cara, eu não conseguia imaginar. Porque se 5 anos atrás você me perguntasse, eu não ia conseguir imaginar hoje. Então Deus, graças a Deus, está me presenteando tão mais do que qualquer visão que eu possa ter, que quando tem essas visualizações eu falo, cara, eu não vou estragar os planos de Deus não, porque eu posso imaginar o que for, que eu não vou conseguir imaginar o que está sendo. 5 anos atrás eu não podia imaginar, 10 anos atrás eu não podia imaginar. Sacou? Eu tô com 36 anos, com 10 anos atrás eu tinha 26 e eu sonhava em fazer o primeiro milhão. Se alguém me falasse que pouco tempo depois eu ia estar fazendo 1 milhão por mês todos os meses, eu ia achar que era mentira. Então é uma limitação que eu tenho. Eu não sou bom de visualizar mesmo. Sacou? Mesmo. E já nem lembro por que eu tô falando isso. O que tu tá falando mesmo? Ia contar uma história boa. Você tava falando do Brandon? Do Brandon. E aí, eu tava numa palestra dele e ele tava fazendo esse exercício e tal. Qual é o seu grande porquê? Por que você faz o que você faz e tal? E aí eu falei, cara, eu vou tomar um café, entendeu? Eu quero tomar um café. E aí eu meio que ia levantar pra tomar um café. Aí eu olhei o lado esquerdo, todo mundo escrevendo, cara. Todo mundo escrevendo. Eu falei, não vai dar pra ir por aqui. Eu vou pela direita aqui. Aí eu olhei todo mundo escrevendo. Inclusive o Érico, cara, que é um grande amigo, um grande mentor pra mim. Ele tava escrevendo. Aí eu falei, não vai dar pra eu tomar meu café, cara. Então eu vou escrever também. E aí eu peguei o papel e saiu numa frase só. Cara, eu acredito que com marketing digital, toda e qualquer pessoa pode conquistar todos os seus sonhos, um de cada vez, enquanto impacta o mundo à sua volta de forma positiva. E aí eu entendi ali que o meu grande porquê era construir liberdade, não só pra mim. Liberdade geográfica, de tempo e financeira, mas não só pra mim, mas pros outros. Meu sonho era poder ir na praia quarta-feira de tarde. E aí quando eu pude ir na praia quarta-feira de tarde, eu vi que é bem chato, na verdade, porque não tem ninguém lá. Não tem seus melhores amigos, sacou? Poder viajar, mas chamar a galera e ninguém poder ir. Cara, é quase que uma nova prisão. É uma coisa esquisita. Então eu entendi que parte da minha missão era trazer essa liberdade para as outras pessoas para eu poder também desfrutar do mundo e não estar sozinho. E cara, esse exercício veio do Brandon ali. Ele me deu um grande porquê. E isso foi 2013 para 2014, talvez. Então, muito grato a ele. Então, livro eu comprava, curso dele eu comprava. Mas, cara, eu nunca tinha feito um investimento tão maior nele. Teve um evento que ele fez, que acho que foi de $10 mil. Eu fui também, foi muito legal, foram 2 dias. Mas aí, passou o tempo e eu tava desconectado dele. Tipo, 2018, eu não sei data muito bem, mas eu tava um tempo sem comprar dele e ele aparecia em live, eu não entrava, ele mandava e-mail, eu não abria. Os cursos que eu tinha dele, eu não olhava mais. Eu me desconectei do cara. E aí ele veio fazer uma palestra aqui no Brasil. E foi massa, a gente se conectou de novo no backstage, foi muito bom, eu palestrei também. Depois a gente foi jantar. E aí a gente tava sentado numa churrascaria, aqui na Barra, inclusive. Aí ele virou e falou assim, buddy, vamos pegar uma salada? Aí eu falei, nem quero salada, né? Mas se o Brandon te cutuca e fala, vamos pegar uma salada, tu vai pegar uma salada, né? E aí eu fui lá com um prato, eu peguei uma folha de alface, só pra falar que peguei, entendeu? E aí eu voltei pra mesa, $100 mil mais pobre. $20 mil na época. Porque nesse espaço de tempo que eu fui pegar uma salada, eu perguntei do mastermind dele, e ele me aceitou no grupo na hora, eu falei, tô dentro. Cara, aquilo foi tão poderoso pra mim, porque eu fui literalmente pegar uma salada e voltei $100 mil mais pobre. E até então, eu acreditava que pra pessoa entrar num grupo de mastermind, ela tinha que passar por um formulário de aplicação, uma entrevista, um processo longo, sabe? E cara, ele só apertou minha mão ali enquanto a gente pegava salada e eu tava dentro.
Então a lição que ele me passou foi desburocratizar a entrada de dinheiro na sua empresa. Trazer leveza pra coisa. E, cara, aquilo foi tão disruptivo pra mim que no meu próximo evento, que aconteceu logo em seguida, cara, eu consegui um faturamento tão grande, cara, tão maior, porque antigamente o cara, em evento, ele tinha que preencher a aplicação, pra então avaliar cada uma, pra então eu ou alguém do meu time entrevistar cada um, pra então aceitar alguns e negar outros. Eu só mudei, eu inverti a ordem. Eu falei, cara, o meu processo ainda é de aplicação, né, no dia a dia, mas em evento eu inverti. O cara, quando ele preenche, ele tá aceito, ele tá pré-aprovado. Ele ainda tem que preencher e a gente ainda pode vetar, mas ele, por regra, tá dentro. Então a gente só vai atrás em alguns casos que a gente acredita que não pode ajudar e reembolsa a pessoa. Então só de inverter isso, cara, já foi um salto, já foi um ganho muito grande. Mas antes desse salto de mudar a desburocratização, de entrada de dinheiro, eu paguei lá, né? Eu jantei com ele e paguei. Não tinha acontecido o evento dele ainda, eu não tinha entrado para ver nada dele, eu não tinha visto o curso nesse espaço de tempo, eu só tinha pago. E lembra que eu falei que eu tava ignorando as lives dele por um tempão? Ele apareceu ao vivo, numa live do Instagram, uma live aberta. Adivinha se eu consegui ignorar o cara? Cara, eu tinha acabado de pagar $20 mil, mais de 100 mil reais. Como que você vai ignorar o conteúdo de um cara que você acabou de pagar 100 mil? Então, quando eu paguei aquilo ali, aquilo foi uma forma de eu comunicar pro meu cérebro, pro meu corpo, que as coisas daquela pessoa eu devo dar atenção. Então, quando ele entrou ao vivo, de graça no Instagram, eu dei atenção. E adivinha, eu entrei e aquela aula era pra mim, era perfeita pra mim, era o que eu precisava. Só que se eu não tivesse pago os 100 mil pra ver aquela live gratuita, eu não ia ter entrado. Então isso que você falou de pagar o cara lá da yoga, mesmo que você não vá na aula necessariamente, isso só tá deixando um canal aberto, né? De você com a sua prática, né? Exato. O dinheiro é agente da transformação mesmo, né? Você quer... Eu acredito muito no dinheiro como energia, assim, né? A gente tá numa sociedade capitalista, assim... Quando você bota dinheiro em alguma coisa, você tá botando tua energia ali. Você tá votando ali, né? Um voto, né? Um voto, exato. E aí, assim, eu quero evoluir, eu quero, ser um cara mais espiritualizado, tal, ter uma mente mais tranquila. Beleza, aí eu não vou investir nisso. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, às vezes eu converso com um amigo meu, o cara, amigos, né? Ele fala, não, porque tal coisa, tipo, sei lá, exercício tá muito caro, sei lá, R$200 no mês. Falei, mano, a gente foi sair pra tomar uma ontem e comer, a gente gastou 170, mano. Tipo assim, eu não tenho problema nenhum em sair pra comer com meus amigos e gastar, sei lá, R$150, estar ali com meus amigos, um grande momento, incrível. Gastei, sei lá, R$200, beleza. Mas eu não posso gastar o mesmo valor. Não gastar o menos valor em algo pra minha saúde, entendeu? Na minha cabeça isso faz muito sentido. Então assim, eu gasto, beleza, vou sair, vou tomar vou comer um negócio, beleza, um pouco mais gorduroso e tal, pra estar ali com meus amigos, faço isso sem problema nenhum. Só que se eu for segurar, a primeira coisa que eu tenho que segurar são esses momentos. Se eu tiver que segurar o dinheiro, são essas coisas. E não algo que é pra minha saúde, entendeu? Que no médio e longo prazo e até no curto prazo entregam muito resultado, né? Cara, muito bom. Muito poderoso isso. O dinheiro é agente da transformação. Que massa. Que mais, cara? O que você viu lá na mentoria que você acha que você pode trazer pra galera aqui do VDcast, que eles possam implementar? Eu gosto que o VDcast seja um espaço de conhecer uma pessoa brilhante e se inspirar, que é o caso seu, mas que seja também algo prático, que eles possam daqui a um ano falar, Adelino, tu é o cara do VDcast, né? Assisti teu VDcast, mudei aquela uma coisa, tô voando, obrigado. Tem alguma coisa prática que você pode trazer pra eles? Cara, então, vou falar, a gente até falou em off de algo da mentoria, né? Porque o Vitor, você, né, fala muito na mentoria de, eu vendo para o cara que é mentor, tem um negócio digital e tal, para ele faturar mais. É isso que eu vendo. Mas a entrega, às vezes, está muito mais atrelada ao mindset. Porque, assim, o que vai... Eu participei de mentorias que eram mais, tipo, ferramentas. Então, a ferramenta, você vai usar tal ferramenta, vai ter vai implementar tal, e vai aumentar a tua margem, vai aumentar teu faturamento e tal. A sua, eu vejo muito como algo de mindset mesmo. A gente estava conversando em off, o Vitor fala muito também, que você atrai o cliente que você é. E eu sou um cara que eu tive uma criação onde venda era muito, principalmente no meu colégio, vender, fazer dinheiro e tal, era algo meio rechaçado assim. Mal visto. Não sei se seria mal visto, seria a palavra, mas não era algo bem visto, vamos dizer assim. Aí, só que assim, isso desde criança, né? Sempre estudei no mesmo colégio incrível, sou eternamente grato, do SEAT, aqui no Rio, em Santa Teresa. Só que tinha essa questão, que eu sentia comigo meio que um pouco de trava para vender. E às vezes eu era o cliente chato, que eu comprava alguma coisa e mais via os defeitos do que propriamente a transformação
que tava... Mesmo quando tinha transformação, ficava preso nos detalhezinhos. Exato. E aí? E aí eu comecei a mudar isso muito por causa do que você falava. Hoje eu considero que eu sou um cliente totalmente diferente. Mas eu tinha muita trava com venda ainda. E aí eu senti, por exemplo, chamar no WhatsApp o cara que caiu no teu checkout no último lançamento. Eu sentia que eu chamava uma vez e o cara não respondia. Eu chamava 2 vezes e o cara não respondia. Eu não ia chamar mais. Pra não incomodar. Meu Deus. Sendo que assim, o cara já falou que quer. Ele já preencheu o formulário dizendo que compraria. Ele já caiu no checkout. Vai que o cartão dele não tenha passado por algum motivo e o cara é ruim de WhatsApp. Eu tenho um amigo meu... Ele precisa daquilo. O cara é irmão meu. O cara não vê o WhatsApp. Eu posso mandar o WhatsApp pro cara hoje. Ele vai me responder daqui a um mês. Se responder. Se responder. E se essa pessoa for o mesmo tipo de pessoa que não vê o WhatsApp? Eu sou bom de WhatsApp. É difícil eu ficar ignorando muitas pessoas. Eu geralmente respondo. Mas tem gente que não é. É de perfil. Com e-mail, eu já sou um pouco pior. Tem gente que é melhor de e-mail. Então, assim, é perfil. Então, assim, a minha obrigação, dado que eu acredito na transformação do que eu vendo e que eu sei que eu posso ajudar aquela pessoa, é oferecer pra ela de novo, e de novo, e de novo. Até ela falar, não. Quantas vezes for? Até falar não, né? Até falar não. Tipo, se ela só der uma objeção de tempo, de dinheiro, daqui a pouco eu vou entrar em contato de novo. Ou até ela falar, não, ó, mudei de área, não quero mais isso. Então, beleza, eu também não vou ficar fazendo isso. E eu sinto que você atrai o cliente que você é e você também atrai o time que você é. E eu tinha muito problema com o time, porque eu começava a fazer isso, só que às vezes o time não queria fazer. Eles achavam que você estava apertando, que estava pressionando. E achava que ficar mandando mensagem era encher o saco do lead. Então eles achavam, mas eu vou ficar mandando mais mensagem. E aí eu falei tudo isso para chegar na coisa prática, né? Que para mim, assim, o mindset realmente muda muito. E o mindset, e é algo, por exemplo, que antigamente esse negócio de mindset eu achava meio bullshit. Hoje eu já vejo que é algo que faz toda a diferença e você me mostrou muito isso na mentoria. A cada encontro dá para ver isso, a cada conteúdo que eu consumo teu, dá para ver isso também. E hoje é algo que eu vejo no meu produto que a gente tem que botar mais. Porque eu sinto que o nosso produto tecnicamente é muito bom, mas o mindset, assim, de estar motivando o cara a ver é importante, porque não adianta ser bom e o cara não chegar no final. Então você tem que estar ali dando a motivação pro cara. E aí eu falei tudo isso para chegar na parte prática, né? Que foi um exercício que você... Não foi nem na mentoria, foi em alguma gravação que eu tenho acesso por ser da mentoria, que aí você fez um exercício lá dos 4 quadrantes. O que acontece quando o cliente compra com você e com o cliente, e o que acontece quando o cliente não compra com você e com o cliente. E quando eu fiz esse exercício com o time e deixei claro, a gente deixa claro que é muito mais vantajoso. Na negociação, você está entregando muito mais do que recebendo. Você está recebendo R$1.000, beleza, incrível. Mudou minha vida. Hoje eu tenho a liberdade que, igual eu te falei, hoje eu tenho a vida que eu sonhava há 4 anos. Hoje meus sonhos mudaram, mas o que eu sonhava há 4 anos era isso. E agora eu sei que eu vou escalar mais também ainda no digital, nessa pegada, vendendo e tal. Então, assim, pra mim mudou muito. E aí, mas, tipo, beleza, é 997, muito importante. Só que pro cliente, o que é toda a transformação que ele vai ter? E quando você anota isso e leva isso pro time, e principalmente faz esse exercício com o time, a galera vê e fala, não, realmente, a gente não ir atrás do lead para vender para ele, a gente está sendo egoísta. A nossa vergonha está sendo maior do que a nossa vontade de transformar a vida do cara. Se você tá, tua crença limitante, ela está sendo maior, você deixando tua crença não transformar o teu lead. E aí você fala, eu tô sendo egoísta, porque a minha vergonha é porque eu não tô não oferecendo para ele por não ser chato. É por ter vergonha, no fundo. Né? E se você não vender, o que você perde são aqueles R$1.000, né? Que outra pessoa vai me dar. Você pode perder depoimentos, você pode perder indicações daquela pessoa, mas, cara, é muito raso o que você perde. Mas se você não vende, o que o cliente perde é toda a relação com o futuro que ele poderia ter diferente de ser aluno seu, né? De poder experimentar aquilo. Quando você entende isso, tudo muda. Esse exercício que o Adelino tá falando é um exercício muito simples que eu posso ensinar aqui para você. Você pode pegar uma folha de papel, você pode traçar uma linha vertical e uma outra linha horizontal. E aí na linha de cima, você coloca do lado esquerdo tudo o que acontece com você, se você consegue vender ou se você não consegue vender. E embaixo você anota tudo o que acontece com o cliente, quando você vende e quando você não vende. E aí você vai perceber o tipo de impacto que você causa quando você faz uma venda e o tipo de impacto que acontece quando você não faz a venda. Quando você faz a venda, você sofre sim um impacto positivo. O faturamento que você recebe, possíveis depoimentos que você vai receber também, indicações que você vai ganhar, você ganha também o valor, né? A pessoa te paga aquilo ali. Mas dependendo do que você oferece, o seu cliente, quando ele compra de você, ele recebe tão mais do que você está recebendo, que fica uma relação tão desproporcional e
tão desigual. Você consegue perceber com clareza preenchendo esse exercício que quando você faz uma venda, muito mais o seu cliente recebe pelo que você vendeu do que você está recebendo com aquela transação pecuniária. O cliente está te pagando só dinheiro. E dinheiro você consegue fazer de novo, você consegue fazer com outro cliente. É o mais comoditizado dessa relação. Agora, esse tipo de relação mais próxima, mais íntima, essa possibilidade, essa oportunidade que você está criando para o seu cliente, aquilo ali é muito mais único. E ele provavelmente não conseguiria em outro lugar. Eu estou trazendo aqui como exemplo o que aconteceu com o meu Nutri. Eu paguei lá R$500 na sessão com ele e aquilo ali deflagrou um emagrecimento de 27 quilos em um ano. Se eu não tivesse fechado com o Nutri, ele ia ter deixado de receber R$500. Ele ia ter deixado de receber algumas potenciais indicações e o meu depoimento falando dele. Só que o que eu teria deixado de receber? Com esses 27 quilos a menos, eu gosto de acreditar que eu vou ter um tempo de vida maior, eu pude desfrutar mais da vida, eu pude ir para Machu Picchu. Cara, a minha vida toda melhorou em tantas áreas, eu completei uma meia maratona. O quanto eu recebi é tão maior e tão irrazoável, desproporcional comparado com os R$500 lá que o Nutri recebeu. E quando você entende isso, cara, vender para de ser um obstáculo, para de ser uma coisa ruim, para de ser uma coisa negativa e passa a ser um servir. Vender é servir. Vender é a melhor coisa que você pode fazer para o seu cliente, é sua obrigação e é o seu dever. Assim como o médico tem que ir lá fazer uma massagem cardíaca, se alguém ali estiver passando mal, é obrigação dele. Se você tem uma solução e você pode ajudar alguém, você está vendo alguém que precisa de ajuda, eu acredito que é igualmente sua obrigação ir lá e fazer o seu melhor para a pessoa comprar. Não é. E assim, quando numa transação de venda, você é o vendedor. Se a pessoa não estiver ganhando muito mais do que você, tá errado. Tá errado. Você tem que ter a clareza de que a pessoa tá ganhando mais do que você. Tá levando muito mais, tá tendo muito mais vantagem. Até pra você vender a parada com tesão. Porque se você vender achando que a vantagem é sua, aí você vai vender com receio. Mas agora, você vende, o que você falou, você está servindo a pessoa tá me dando R$1.000, mas eu tô dando muito mais do que R$1.000 para ela. Eu tenho que mostrar pra pessoa, se ela não pegar essa oportunidade, ela tá dando bobeira, ela tá sendo estúpida, ela tá sendo boba, vamos dizer assim. Mas para isso, a primeira pessoa que tem que acreditar nisso é você, né? Isso tem que estar claro para você, tem que estar claro pro time, e aí para passar pro cliente fica muito mais fácil, né? Pro futuro cliente. Que massa, cara. Adelino, quem curtiu sua vibe, quem curte sua pegada, onde que eles podem acompanhar você, saber mais sobre o seu trabalho? Então, o Instagram profissional é @ambientalpro, e aí é meu sócio que aparece lá, que é o expert. E o pessoal, mas aí eu não posto muito, eu posto mais tipo viajando. Das viagens, acho que a galera vai gostar, porque a gente falou muito de viagem aqui, né? É, viajando, aí bastidor de home office em lugares alternativos, inusitados, né? E aí é @neto com 2 T's, que é meu sobrenome, Adelino, @neto Adelino, é o meu Instagram. Que massa. E, cara, o que você vê pra você no futuro, os próximos 5 anos? Onde você acredita que vai estar? Cara, então, eu vou te dar a mesma resposta que você acabou de dar. O que me trouxe pro digital foi, há 4 anos, sonhar com a vida que eu tenho hoje. Que é conseguir tirar um dinheiro, economizar alguma coisa, fazer a empresa crescer e ter liberdade para viajar enquanto eu trabalho. Foi isso que me abriu os olhos no digital, mas aí no meio da caminhada, né, o bichinho do empreendedorismo já picou, né? Então assim, eu busco, cara, tá crescendo a empresa de forma sólida com os colaboradores, tá dando todo mundo feliz, alinhado, motivado, andando com pessoas certas, então tipo, mentoria é muito importante. Igual, tá contigo aqui, pra mim é uma oportunidade incrível, entendeu? Porque meus amigos, tipo, pessoais, a maioria não empreende. Então, só de eu poder estar aqui, trocando ideia com você aqui, em off e tal, já é algo que é muito engrandecedor pra mim hoje e sempre vai ser. Então, eu não tenho muito uma visão de onde eu quero estar, sei lá, daqui a 5 anos, mas eu quero que nesses 5 anos, eu esteja evoluindo como pessoa, cada vez melhor nos meus relacionamentos, evoluindo como empresa, tanto em crescimento de faturamento, com o time crescendo feliz, clientes felizes, margem boa, tipo, impactando a vida das pessoas que estão junto comigo, né? Porque é muito mais do que o que é com quem. Então, se eu tiver com os clientes bons, com as pessoas boas do meu lado, tipo, com mentores bons, tipo, a galera do marketing digital é uma galera que eu não tenho tanta proximidade, mas em eventos que voltaram, sei lá, esse ano passado, que você vai voltando a ter. Mentoria é um lugar muito bom para isso também, que você conhece a galera. Então é isso, tá? Nesses 5 anos, tá aproveitando a caminhada, estando crescendo quanto vida pessoal, espiritualmente e tal, exercício, e também profissionalmente e nas relações como um todo, né? E aí, se eu estiver fazendo isso durante 5 anos, cada vez mais, daqui a 5 anos eu vou estar num lugar muito maior do que eu poderia imaginar hoje e te falar aqui, entendeu? É inevitável, né? Então, muito mais interessado no fim, você está interessado no meio, né? De continuar dentro do que você acredita, isso vale muito, né? É algo que eu trago muito do yoga e me ajuda muito no empreendedorismo. Porque você está aproveitando o
caminho, né? Tipo, não importa no yoga você botar o pé na cabeça. Mas assim, quando você não tem flexibilidade nenhuma e depois, sei lá, de 5 anos tu consegue botar o pé na cabeça, tudo aquilo que você teve que evoluir para até botar o pé na cabeça. É aquilo que vale. É aquilo que vale. E no empreendedorismo é igual, porque eu sinto muito. Às vezes eu falo, porra, eu poderia estar com faturamento maior, poderia estar com margem maior. Eu às vezes, me pego falando isso, tipo, tendo um pouco de síndrome do impostor, assim. Só que ao mesmo tempo eu tenho que ver tudo que eu caminhei pra estar aqui, todas as histórias que eu tive, as pessoas que estiveram comigo, e assim, a visão de dinheiro mesmo, eu tava te falando em off, é uma visão que eu tô tendo há menos tempo, entendeu? Eu entrei no marketing digital pra trabalhar viajando, e isso eu já faço. Agora a visão de independência financeira, tal, tipo, pra conseguir dar prosperidade, principalmente pra mim também, mas principalmente pra quem eu amo, agora também minha mãe já ficando mais velha e tal, é algo que agora eu tenho esse pensamento. Então, do mesmo jeito que eu demorei 4 anos pra construir uma coisa, talvez eu demore agora 2 ou 3, eu não tenho pressa, entendeu? Desde que eu esteja do lado das pessoas certas e tal. E é isso, cara, buscar sempre, tipo, tá me autoconhecendo pra saber onde eu quero ir, entendeu? E eu posso estar sempre mudando, então por isso que é importante o autoconhecimento ser frequente, certo, e tá com mentores o tempo todo em todas as áreas da sua vida, né? Seja alguma área da saúde, alguma área de um esporte, sei lá, em negócio. Em negócio é mais fácil tu falar disso, né? Mas é isso. Que massa. E se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Cara, então, é porque é aquilo, eu como empreendedor, eu não me vejo numa fase muito inicial, eu não me vejo como uma autoridade para dar um recado assim. Mas o que eu vejo é, cara, busque se autoconhecer, porque quando você se autoconhece, você não fica se comparando, entendeu? Eu, por exemplo, eu na mentoria poderia ficar mal ali me comparando, porque na mentoria eu sou um dos que tem menor faturamento ali, vamos dizer assim. Não sei se é um dos menores, mas também não sou um dos maiores. E eu poderia ficar me comparando e mal. Mas assim, tudo que a pessoa que fatura mais do que eu já fez até tá nesse nível. E eu na minha cabeça, eu tô começando minha trajetória, entendeu? Então, assim, eu não posso ficar me comparando. Eu tenho que me conhecer, saber, tipo, onde eu quero chegar, mas no sentido não de resultado específico, mas assim, de quem eu quero ser, de quem eu sou, e tá sempre evoluindo. E para isso, buscar mentores, né? Igual eu te falei. No yoga ali, às vezes eu nem vou à aula. Mas só de eu estar pagando para ele 200 por mês, eu mando um WhatsApp pra ele e me sinto de boa de mandar um WhatsApp pra ele. Se eu não pagar, você não ia mandar autorizado, um WhatsApp. Né? Autorizado. Aqui com você também. Tipo, a minha mentoria aqui, eu também faço outras mentorias. Assim, é muito importante. Você tem que estar com pessoas. Se você se autoconhece, você sabe onde. Aí você se autoconheceu, sabe onde você quer evoluir. Pega as áreas que você quer evoluir, busque mentores e tenta estar próximo deles, porque você vai encurtar seu caminho, entendeu? Talvez se eu tivesse pegado mentoria em 2020. Quando tava no boom ali do ROI, todo mundo tendo ROI pra caramba, eu teria evitado alguns prejuízos que eu tomei e que hoje talvez eu tivesse com bem mais caixa na empresa, por exemplo. Mas tudo bem, eu apanhei, aprendi e agora eu não... Pra mim é custo fixo, né? É o que você fala também, mas antes de você falar eu já tinha esse pensamento. Mentoria é custo fixo da empresa. Assim, no planejamento financeiro eu até boto lá como investimento, mas na minha cabeça empreendedor é custo fixo. Não sai, se eu tivesse sem mentoria tá errado. Tira do tráfego, fico um mês sem investir em tráfego, mas sem mentoria não dá pra ficar. Que massa, cara. Adelino, grato pelo seu tempo, pela sua contribuição e por tudo que você dividiu com a galera do VDcast hoje, cara. Grato também, Vitor. Obrigado pela oportunidade aí. Bom demais ter esse papo contigo aí bastante tempo. Pô, felizão. Obrigado. Eu também. Tamo junto, cara. E olha, se você tá vendo aqui no YouTube, eu vou colocar 2 links para você. Um é o da VDcast que eu gravei com o João Hashtag, que foi um dos casos que a gente citou aqui hoje com o Adelino. E outro é essa ferramenta aí que eu fiz, você vai poder ver eu facilitando ao vivo. Essa ferramenta que vai tirar a sua frustração de vendas, para você entender o quanto é importante você fazer uma venda. Então clica aí, aproveita e deixa o seu comentário. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.